Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre um assunto que está na boca do povo, que é a nulidade matrimonial. Recentemente, o Papa Francisco emitiu 2 documentos chamados motu proprio, de próprio punho, pedindo algumas mudanças na nulidade matrimonial, no processo da nulidade matrimonial. E está conosco aqui o padre Paulo Gonzales, que é juiz do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Sorocaba, trabalha com esse assunto há muitos anos, é doutor em Direito Canônico, uma pessoa muito preparada para lidar desse assunto aqui conosco. A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades e a gente chamou o padre aqui hoje para a gente entender um pouco mais sobre o conceito da nulidade matrimonial e para a gente entender ainda no programa de hoje quais são as possíveis mudanças, o que tem de novo, o que a gente já pode entender dessas mudanças, porque a gente está no meio do processo, a gente está no meio dessas mudanças. Lembrando que a gente tem um livro para sortear para vocês. Todo mundo que ligar para cá, mandar um e-mail, também mandar uma mensagem pelo WhatsApp, a gente vai sortear no final do programa um livro chamado O que você precisa saber antes de dizer o sim. São três autoras desse livro. A Flaviane Montenegro, inclusive, trabalha com o padre Paulo Gonzales lá no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Sorocaba, a Tatiana Mesquita e a Daniela Mendes. Então é um livro para as pessoas que querem entender mais sobre esse assunto e também para as pessoas que estão se preparando para se casar, tá bom? Liga, manda sua mensagem ou então e-mail. No final do programa a gente vai sortear para todo mundo que ligar e entrar em contato com a gente. Vamos continuar nossa conversa aqui, padre Paulo Gonzales. Vou repetir os 3 tópicos, porque eu acho que isso é interessante da gente guardar. Para que um casamento possa ser discutido se ele for válido ou não, ele tem que passar por crivo, vamos dizer assim, de três pensamentos, de 3 conceitos, que vai se desdobrar num monte de outros, mas o senhor já falou do primeiro, que é o vício de consentimento. Isso. Impedimentos dirimentes, que o senhor vai ainda explicar para a gente o que é, e também a forma correta canônica. Existe uma forma correta canônica para que isso vai determinar se pode ou não ser válido. O senhor já começou falando no primeiro bloco bastante sobre o vício de consentimento, né? Lembrando, isso a gente vai repetir aqui durante o programa, mas para deixar bem claro, né? A igreja não anula nenhum casamento válido. A igreja apenas declara nulo, ou seja, declara que nunca existiu casamento em determinados casos. Vamos pular para esse aspecto 2, não tem problema se a gente voltar depois para falar um pouquinho ainda do primeiro. O que é um impedimento dirimente? Então, deixa eu até falar uma coisa, Eric, fazendo um parênteses antes. Sim. Existe a nulidade no matrimônio, mas isso sempre desde que igreja é igreja. Né? Certo. Então, portanto, hoje está muito em jogo porque é uma coisa do século? Não. A igreja sempre reconheceu que tem casamentos que não deveriam existir, que eram casamentos nulos. Porque é uma igreja que é feita na justiça, né? Sem justiça não existe igreja de Jesus. Então, uma pessoa não pode se sentir prejudicada. De repente, ela fez um casamento, fez essa casa em comum. Eu tenho que construir uma casa com a minha esposa. A esposa com o seu esposo, uma casa em comum. O matrimônio, desejo de ser mãe, desejo de ser pai, matris, patris. Então, se de repente isso não aconteceu, a igreja, por ser a igreja de Jesus Cristo, queremos viver a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Certo. Então, não é algo assim arbitrário nosso, né? Que a igreja, de repente, lança como uma moda. Isso é muito importante às pessoas, porque senão vão pensar, isso é coisa de novidade, mas aquilo que Deus uniu, aquilo eu falei, o que Deus uniu, o homem não vai separar, isso é de direito divino. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, há de se pensar naquele sujeito, naquela fulana, nesse nosso irmão, aquela nossa irmã, que de repente fez um erro. Ela não pode carregar um erro para o resto da vida. Onde está a misericórdia? Onde está a ação de um Deus que quer libertar o homem? De repente eu não posso escravizar um sujeito, uma fulana, né? Quer dizer, um irmão, uma irmã, dizendo, não, agora você tem que ficar para o resto da tua vida. Uma vez uma mulher me dizia isso, eu era padre muito jovem, ela me disse, padre, faz 50 anos que eu aguento meu marido, eu vou para o céu? Eu dei até uma risadinha assim, meio amarelinha, eu falei, você aguenta o seu marido, mas será que isso é amor? Porque amor é algo de cumplicidade, né? Eu entendo a outra pessoa, mas o amor nos une. Lógico que as dificuldades surgem, os problemas existem, a gente vai se adequando, vai trabalhando, vai buscando saber perder para poder ganhar, ganhar para perder e assim vai. Então, acho que isso é muito importante. Agora, não é novidade para nós enquanto Igreja de Jesus, certo, que caminha 2000 anos. Hoje a mentalidade se mudou muito hoje, né? Hoje antigamente se casava
por exemplo, tinha um dote que se pagava, né? O pai pagava um dote para a noiva e, de repente, ela conhecia o marido na porta da igreja ou no altar. Então, a gente poderia perguntar se aqui houve um casamento válido ali? Pode ser que depois, com o processo, acabava acontecendo, né? Do consentimento acontecer. Bem, mas voltando um pouquinho ao que você falou agora, na questão dos impedimentos de alimentos. Existem alguns impedimentos que acabam determinando que esse casamento nunca deveria ter existido, né? Então, a gente poderia enumerar vários deles. Mas vamos começar, por exemplo, aquilo que o Cânon 1083 vai dizer. Veja bem, o homem antes dos 16 anos completos e a mulher antes dos 14 anos também completos não podem contrair matrimônio válido. Então, como tem uma anotação no direito, esse é o direito universal. Então, a CNBB vai mudar um pouquinho isso. Ela parece que ela aumentou ela um pouquinho aumentou 2 idade, anos, né? Ela passou para 2 anos, né? Para o homem para 18 e a mulher porque está 14 aqui, né? Então, certo. Para aumentar um pouquinho, né? Senão, vamos aqui na legislação para ficar bem correto. Porque senão acaba acontecendo que hoje também uma menina de 14 anos, né, ela sabe muito mais do que antigamente, né? Há de se pensar um pouquinho. Quer dizer, uma menina de 15 anos hoje em dia não pode se casar, que é um impedimento. Quer dizer, para a validade, né? Eu diria assim. Mas pode dispensar isso? Pode. Então vamos ver o que o Cânon, o que a CNBB vai falar sobre isso, só para a gente deixar um pouquinho mais claro e a gente conversar. Olha. Tá bom. Veja bem, o Cânon, então, 1083, que quando fala assim, compete à Conferência dos Bispos estabelecer uma idade superior para a celebração lícita do matrimônio. Lícita, não para a validade. Certo. O matrimônio é válido. Então, a igreja está falando, 16 e 14 casamento é válido, mas porém para receber de maneira lícita, sem licença do bispo diocesano, fora do caso de urgente e estrita necessidade, os párocos ou seus delegados não assistam aos matrimônios de homens menores de 18 e mulheres menores de 16 anos completos. Isso então está falando aqui para que não assistam, né? Agora, se eu recorro ao bispo, pode ter dispensa, lógico, né? Porque isso aqui é liceidade, não é validade. Certo. Para haver um matrimônio válido, homem antes dos 16 anos e a mulher antes dos 14 também não podem contrair matrimônio válido. Então, para a liceidade, coloca-se 2 anos acima. Mas o casamento continua sendo válido se acontecer com essa idade. Então, mas como existe um certo impedimento, eu posso pedir a licença, a dispensa, o relaxamento dessa lei. Quer dizer, a questão da idade está entre a lista de impedimentos de alimentos, uma idade... Mas, porém, eu posso pedir licença. Entendi. Né? Não é um impedimento que ele... Se não for pedido, presta bem atenção, Eric, olha, veja bem, se não for pedido a dispensa e de repente acontecer, esse casamento é nulo. Entendi. Entendeu? Se for antes dessas idades, né, diríamos assim. Certo. Eu tenho que pedir uma licença para a liceidade, não para a validade. A validade continua sendo válida, então eu não posso... Há um impedimento aí com relação à questão da liceidade, né, que já é diferente, digamos assim, um outro cânon, vamos dizer uma hipótese aqui, ó. É inválido o matrimônio entre 2 pessoas, das quais uma foi batizada na Igreja Católica ou nela recebida e não abandonou por um ato formal e a outra não é batizada. Então, existe uma disparidade de culto. Isso torna-se nulo o matrimônio. O pároco tem que inquirir os noivos e dizer, olha, você é batizado, você é católico, então, ok. Mas a outra pessoa, ela pertence a uma outra denominação que nem cristã é. Então, há uma disparidade de culto. Isso tem que ter, de fato, a dispensa do bispo. Se não tiver, esse casamento é nulo. Quando o senhor fala de disparidade de culto, é um casamento entre um católico e um budista, isso, entre um católico e um judeu, um muçulmano. Um culto diferente que não é cristão. E se for cristão? Se for entre cristãos... Aí seria mista religião. Mista religião, daí? Aí teria que pedir licença. Não é dispensa. Um é dispensa e outro é licença. Né? Entendi. É diferente. Porque um está ligado a algo que está dirimindo, quer dizer, está tornando nulo o matrimônio, e a outra é uma questão de licença, é só para validade. Então, eu diria assim, eu caso com uma pessoa evangélica. Ok,
o padre esqueceu de pedir a licença. Esse casamento é inválido? Não. Ele continua sendo válido, porém ilícito. Certo. Mas ele é válido. Né? Agora, se eu casar com uma pessoa, uma muçulmana, eu teria que pedir, de fato, porque a igreja toma sobre si, nessa parte jurídica, sempre para salvaguardar a parte católica, né? Sempre para poder pensar nesse cristão que tem os seus direitos e a igreja quer orientá-los para que realmente eduque a prole. Como a gente falou, né? Qual que é a finalidade do matrimônio? Não é o valor unitivo e procriativo? Então a igreja, como aquela que tem o poder das chaves, ela vai orientando os seus súditos, seus fiéis, sempre para o bem da alma, nunca para criar uma questão de legalismo ou justamente para escravizar o sujeito. Muito pelo contrário, nunca olhe a lei como uma questão injusta. A lei, ela existe para gerar justiça, para que essa pessoa viva tranquila com a sua índole, com a sua mente e assim possa progredir no avanço da história, né? Então, esses impedimentos dirimentes, que são alguns itens, como o senhor está explicando algum deles, o senhor até comentou rapidamente no bloco anterior. Parentesco, por exemplo, é um desses impedimentos também? Existe, mas pode ter dispensado. Né? Então, mas, por exemplo, parentesco, você já vê a consanguinidade, vamos dizer aqui, aqueles que não podem por uma questão realmente de consanguinidade, que é o cano 1091. 1091, isso. 1091 vai dizer assim: na linha reta de consanguinidade, é nulo o matrimônio entre todos os ascendentes e descendentes, tanto legítimos como naturais. Certo. Né? Então, eu não posso casar com meu pai, não posso casar com a minha mãe, não posso... Entendeu? Isso eu não... Não há exceção para isso? Não tem, não posso... não tem jeito. Na linha colateral, é nulo o matrimônio até o 4º grau, inclusive. Então, eu tiro... É difícil a gente explicar, se tivesse uma luzinha, a gente tiraria o pai e a mãe e contaria. Até o 4º grau seriam meus primos. Certo. Mas, porém, a dispensa. Eu posso casar com meu primo, com a minha prima. Desde que haja uma dispensa do impedimento. Então, por exemplo, de maneira bem prática, padre, se alguém que está nos assistindo, alguém que é casado com a sua prima, né, um casal de primo casou na igreja certinho e não pediu essa dispensa, nem sabia disso. Entendi, O que ele deve fazer, essa pessoa? Então, ele vai, conversa com o pároco, e o pároco vai fazer um sanastro, se for necessário, ou melhor até dizendo, acho que mais do que um sanastro, fazer uma validação desse matrimônio para que, de fato, esse casamento já tem uma índole natural da validade, né? Então, mas houve aí não teve um relaxamento da lei, né? Porque há um impedimento, porque o que se entra em jogo é a consanguinidade. Eu conheço, por exemplo, vamos entrar, tirando um pouquinho esse linguajar que é um pouco estranho. Vamos pensar assim. Às vezes, por um problema de geneticidade, existe uma geração entre os primos que possa gerar filhos com problemas de consanguinidade que, às vezes, nascem sem os braços, sem as pernas. Isso pode acontecer. Sim, problema genético mesmo entre os primos. E a gente precisa pensar nisso, né? Quer dizer, aí eu lembro de dois noivos que eram primos, irmãos, e eles falaram, mas um problema é nosso. Eu falei, mas não é problema de vocês. É o problema da criança. Como que ela vai conviver no meio desse mundo sem perna e sem braço? Acho que a gente não tem direito de fazer isso com uma criança, com um ser novo. Né? Acho que não somos arbitrários. Eu preciso gerar pessoas, pelo menos com a possibilidade, a tentativa de gerar, para que se realizem nessa existência. Há uma realização. Senão depois a gente fica culpando a Deus, né? Nasceu assim porque é a vontade de Deus. Não tem nada da vontade de Deus. Problemas consanguíneos, de consanguinidade, a gente sabe hoje, problema de esquizofrenia, até diabetes e tudo mais, há um grande problema de assimilação genética aí. A gente sabe disso. Há uma grande probabilidade, não só, mas também há. Então, a nossa discussão não vai nesse campo, mas a gente precisa pensar, não na raça perfeita, como o arianismo, que os alemães queriam a raça perfeita. Não é isso. Mas eu preciso gerar prole para que... Como que eu vou gerar arbitrariamente uma pessoa que, com a possibilidade de nascer sem os braços, sem as pernas, como se fosse propriedade desse ser novo? Não. O pai e a mãe não é propriedade dos filhos. Eu estou gerando para a história, para serem aquelas pessoas capacitadas a viver no meio do mundo com equilíbrio e justiça e piedade, né? Como diz Paulo. Então, acho que isso que é fundamental. Agora, de repente, é um apêndice do pai, apêndice da mãe? Não, pelo amor de Deus. Tanto que tem um pensador chamado Paulo
Paulo Alto, ele diz que normalmente o filho ou a filha é porta-voz legítimo da loucura do pai ou da mãe. Pelo amor de Deus, não pode acontecer isso. Né? A gente não tem direito de fazer isso. De repente, você patologiza sua filha ou seu filho, ou pode até tornar um filho, uma filha psicótico. Entendi. Não, pelo amor de Deus, não tem direito de fazer isso. Eu acho que... Então, em resumo, casamento entre primos pode-se pedir a dispensa e ser um casamento válido. E é um casamento válido. Agora, se for, por exemplo, outra linha, como o senhor disse, entre irmãos ou não, entre pai e filho, não há possibilidade de validade. Aí até o 3º grau a gente consegue o relaxamento da lei, que é o casar com a minha tia, por exemplo. Certo. Há um impedimento. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, pode ser que a gente consiga. Vai depender qual que é a finalidade desse matrimônio. Por que eu estou casando? Porque, de repente, às vezes eu caso por interesse de patrimônio, por herança. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, acho que isso não é casamento válido. Certo. Eu estou casando para a herança ficar entre família, estou casando para resolver um problema de família. Mas não, eu devo casar porque eu amo, porque é um amor verdadeiro. Então, esse que é a prova maior, né? Vamos pensar em outros exemplos de impedimento dirimentes. Por exemplo, alguém que fez sua profissão religiosa, era religioso, irmão, ou frei, etc., e não teve a dispensa como deveria ser. Essa pessoa está dentro dessa condição de impedimento dirimente? Ou seja, alguém que vai casar com alguém que era irmã e que não fez a dispensa? Como é que funciona isso, padre? Veja bem, uma irmã ou mesmo um padre estão ligados a um celibato, né? Então, de repente, há uma proposta do sacramento da ordem. Aí eu resolvi, dentro da minha liberdade, viver um novo estado de vida, pela qual a ordenação me confere, e a irmã pelos votos que lhes são conferidos, pelos os votos evangélicos, né? Portanto, os conselhos evangélicos. Aí, de repente, existe um vínculo com a congregação. Eu não posso, após a dispensa desses votos, e o padre, por exemplo, após a dispensa do celibato, ele pode casar. Se ele contrair, esse casamento é nulo, sem a dispensa. Porque quando o padre está ordenado, uma vez ordenado, está ordenado. Certo. Então, quando ele pede a dispensa à Santa Sé, ele está pedindo a dispensa do celibato. A ordenação é válida, ela imprimiu o caráter, não tem como tirar. Vai ser um padre sempre. Mas se a igreja, por exemplo, dispensou esse padre do celibato... Daí ele pode casar. Ah, ele pode casar e vai ser válido. Mas se ele casar arbitrariamente, esse casamento é nulo. Entendi. Ele está tentando um casamento que é nulo, quer dizer, não é reconhecido pela igreja, ele está fora da comunhão com a igreja, né? Então isso acontece muito. Agora, o que acontece muito, voltando à questão dos impedimentos, que às vezes acontece, que é muito difícil acontecer os impedimentos. Às vezes está acontecendo muito mais hoje com relação à disparidade de culto, que é para a validade, ou mista religião, que é para a liceidade. São diferentes. Então, uma eu peço dispensa e outra eu peço licença. É bem diferente. Mas acontece muito porque hoje há várias nomenclaturas por aí, né? Então, acho que a gente tem que salvaguardar sempre o interesse daquele súdito, daquele nosso irmão que fora batizado e assim por diante. E outros que podem surgir, né? Rapto, por exemplo, é uma coisa. Eu raptei para casar comigo, né? Tá claro que é um impedimento dirimente. É um impedimento dirimente. Eu estou raptando essa pessoa, mas, porém, todavia, pode ter uma dispensa também, né? Não tem dúvida. Depois provou-se que aquilo foi um momento de impensado, tal, e o bispo pode dispensar. Ô padre, a gente vai por mais um intervalo. A gente ainda vai falar na sequência, a gente dividiu a nossa conversa em 3 tópicos, lembrando, né? Os vícios de consentimentos, que a gente já falou um pouquinho sobre eles. Falamos agora nesse bloco dos impedimentos dirimentes. Vamos falar ainda na sequência sobre a forma canônica. Existe uma forma canônica correta que pode, inclusive, que aquele casamento seja nulo se não seguiu a forma canônica correta. Mas eu já queria no próximo bloco que o senhor explicasse para a gente, que a gente vai para o intervalo agora, como é que funciona, por exemplo, a instância onde a pessoa vai pedir ajuda na igreja para perceber se o casamento dela foi nulo ou não, né? O tribunal eclesiástico, como é que ele funciona? E a gente já começar a entrar na conversa de possíveis mudanças. Então, a gente vai para o intervalo, não sai daí que a gente continua essa conversa no próximo bloco. A gente volta já já.